Pessoal, vou dar só uns 2 minutinhos, porque tem muitas conexões ainda entrando, acessando nesse momento. Eu vou dar 1 minutinho só para a gente fazer toda a parte de configuração. Quem tiver entrado, depois que eu fechei os microfones, por favor, fechem sempre o microfone. A sala está configurada para quando entrar, já entrar com o áudio fechado, mas porventura alguém entra com o áudio aberto e aí acaba atrapalhando. Então, por gentileza, sempre que entrar, certifique-se que o microfone esteja fechado, tá bom? Não? Ainda não. Só. Mas é o microfone desabilitado. Bom, vamos lá? Pessoal, eu peço que vocês mantenham os microfones todos fechados, tá? Eu vou fazer a apresentação, passa toda a parte conceitual, e aí no final a gente abre para perguntas e aí vocês podem falar no microfone. Durante a apresentação eu peço que todos mantenham o microfone fechado para não interferir e não atrapalhar no entendimento dos demais, tá bom?
Bom, capacitações do ano de 2018. Pela consultoria, nós temos uma grade de capacitações já em planejamento, algumas realizadas, outras ainda. Opa, espera só um pouquinho que eu acho que o slide não foi. Ok. Algumas nós já realizamos, todas as capacitações realizadas até o momento, até o mês de maio e junho, elas estão disponíveis no TDN para consulta do material utilizado, vídeo, tá? E as próximas capacitações já estão agendadas até novembro, estão disponíveis também no TDN link de inscrição. Normalmente a gente envia a programação, tá? E com 3 semanas de antecedência a gente manda o invite para que ele seja direcionado às equipes. Entretanto, a gente percebe que o direcionamento acaba ocorrendo bastante no dia da capacitação. Então, para vocês que estão conosco, nossa programação e agenda está toda disponível no TDN e já fica disponível também o link para que vocês façam a inscrição para as próximas capacitações. Quem não me conhece, eu sou Elisângela, eu coordeno o time da consultoria de segmentos, estou na TOTUS há 17 anos, na época de microsiga ainda, né? Sou formada em análise de sistema, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário pela EPD e participo dos grupos de trabalho da TOTUS referente ao projeto e-social. Então, a consultoria, de uma forma geral, participa em todos os grupos os quais nós temos abertura com o governo. Do projeto SPED, de uma forma geral, são todos os temas, tá? E o e-social em específico, por ser um tema maior, existem mais de um grupo sendo trabalhados com o governo nesse sentido. Hoje nós vamos falar de DCTF Web, só que para a gente conseguir chegar na parte final, que é a DCTF Web de uma forma geral, é preciso que vocês entendam toda a parte de input, como que chegam as informações, tá? Já de imediato, o que é bom que fique claro, não existe nenhuma integração dos nossos sistemas TOTUS diretamente para a DCTF Web. Então, em alguns momentos, clientes vêm abordando, perguntando quando que nós vamos liberar pacote de atualização. Não existe pacote de atualização, nem para a DCTF Web, nem para a GRFGTS. Tá? Essas duas obrigações farão uso das informações que estiverem postuladas pelo contribuinte nas declarações acessórias, que é o REINF e o e-social de uma forma geral. Então, assim, o desenho original por onde partiu toda a informação, tá? Ele permanece a empresa fazendo o envio de dados para o e-social e para o REINF. O que entra via e-social é utilizado pelos 5 grandes órgãos que compõem o comitê gestor. O que entra pela REINF é exclusivo uso da Receita Federal, pois a REINF ficou como projeto SPED também. Tanto a REINF quanto o e-social alimentam a DCTF Web. Portanto, como vocês podem ver nesse fluxo, não existe uma comunicação via web service entre nós e DCTF Web, tá? Essa comunicação de web service é entre empresa e e-social ou REINF. E essas duas obrigações, e-social e REINF, fazem alimento dos dados para a DCTF Web, tá? Neste momento, não existe nenhum web service. É pensado para o futuro, ainda está, assim, mas futuro mesmo, tá? Que exista, sim, um web service para comunicação com a DCTF Web, a título de conhecimento e busca de dados lá. Porém, não existe nem protótipo, não existe desenho, não existe nada, tá? Neste momento, tudo que nós enviarmos, o contribuinte depois precisará acessar a DCTF Web para fazer as movimentações. Tá? Mesma coisa com a GRFGTS, mas aí é para o público de RH, relacionado a recolhimento do fundo de garantia. Falando um pouquinho de prazos, tá bom? Nós temos para o e-social o prazo do dia 7 do mês subsequente. Tá? Isso é em virtude do recolhimento do fundo de garantia. E lá nós teremos a GRFGTS, que é a guia pelo qual será feito o fundo de garantia, tanto rescisório quanto mensal. O prazo para a GRFGTS, sendo uma rescisória, 10 dias após o desligamento. Para a REINF, prazo de envio
Alguém com o microfone aberto? Márcio, fecha o microfone, por gentileza. Eu consigo ver que está com o microfone aberto, só não vou conseguir fechar. Eu peço para que vocês fechem. Voltando, questão de prazos. REINF será sempre o 15º dia útil do mês seguinte. Antecipa-se tanto REINF quanto E-Social, no caso de cair num sábado. E recolhimento da DARF, que será emitida pela DCTF Web, permanece no dia 20 do mês subsequente. Márcio, o microfone está aberto. Você pode, por gentileza, fechar o microfone? Só um instantinho, pessoal. Agora sim, ok, obrigada. Recolhimentos não mudaram, não houve nenhuma alteração com relação aos prazos que são praticados hoje, tá bom? Então, nós temos ainda recolhimento previdenciário, sempre sendo realizado no dia 20 do mês subsequente, e com a DCTF Web permanece esse mesmo prazo sem nenhuma alteração nesse quesito. Cecília, seu microfone está aberto. Por favor, fecha por gentileza. Os itens que compõem a parte de faseamento do E-Social e vão respingar na DCTF Web, eles são faseados. Então, nós temos, primeiro, toda empresa faz o envio de tabelas, depois começa com eventos não periódicos, seguido de envio de eventos periódicos. Nesse mesmo mês, a empresa começa a fazer uso de envio do REINF também. A quarta fase é a DCTF Web, é essa que nós estamos entrando agora. Nesse mesmo faseamento consta a parte do fundo de garantia, que acabou sendo prorrogado. E a última fase serão os eventos de segurança e saúde do trabalhador. Cronograma. Hoje o E-Social está dividido não mais em 3, e sim em 4 grandes grupos, tá? Sendo que o primeiro grupo já passou por toda a parte de tabelas não periódicos, já começou o envio da REINF e começa agora DCTF Web. Já houve uma postergação, tá? Isso deveria ter ocorrido aí em julho, né? Julho para recolhimento em agosto, foi postergado por um mês, entra em agosto para recolhimento em setembro, tá? As próximas fases serão sempre dessa mesma maneira. Para as outras fases do E-Social, sempre teremos junto a entrada do REINF, quando nós falarmos de periódicos para aquele grupo de empresas, e sempre após 2 meses segue o planejamento, que é a utilização da DCTF Web, a arrecadação previdenciária por meio deste canal. A arrecadação previdenciária de uma forma geral. Então, antes da gente chegar, o que é preciso entender? Como eu coloquei aqui, todas as informações, elas são subsidiadas pelo E-Social e pela REINF. Então, qualquer configuração, parametrização, percentual, incidência, elas estão nas declarações originais, tá? E elas serão reflexos dentro da DCTF Web. É importante entender o início, para quando chegar lá no item de geração de guia, não ter nenhuma surpresa. Vamos falar um pouquinho da estrutura de cálculo das contribuições previdenciárias. Cecília, seu microfone continua aberto. Fecha para a gente, por gentileza. O que nós temos de estrutura? A empresa, ao enviar as tabelas S1000 e S1005, que são as tabelas do E-Social, os dados que constam nesse envio de tabelas vão classificar aquela empresa no quesito de própria classificação tributária, vão identificar se aquela empresa é uma construtora ou uma cooperativa. Dentro das regras de dados de estabelecimento vão estar os percentuais de RAT, FAP, RAT ajustados. Constará também se existe a opção da desoneração para aquela obra ou não. Seguindo o desenho do E-Social, quando o cliente fez o envio das tabelas 1010, que são as tabelas de rúbrica, constam ali as suas incidências. Então, toda a parte de incidência, incide no INSS, em que momento, em que classificação, consta dentro da tabela de rúbrica do E-Social. Se nós tivermos alguma suspensão para não incidência, da mesma forma, ela consta no E-Social também. Dados da tabela de lotação tributária. Então, é possível ter, dentro da estrutura da empresa, uma lotação que, como o próprio nome diz, seja tributária.
a fim de identificar um código de FPAS, o código de terceiros ou até mesmo de suspensão desses seus terceiros, os dados do tomador de serviço, do operador portuário, da empreitada parcial, todos estarão dentro da classificação da tabela 1020. O cliente faz o envio da tabela 1070. Na tabela 1070 nós temos os processos judiciais e ali nós temos indicação de suspensão de qualquer tributo, incluindo o previdenciário. Dentro da tabela 1080, que são os dados de operadores portuário, constarão também os itens de FAP, RAT ajustado e operadores portuários, sempre estabelecendo que o nível primeiro, que é o superior, será o S1000, podendo ter diferenças entre alíquotas e percentuais a serem diluídos dentro dessas tabelas secundárias. Ao enviar a remuneração, que é o evento 1200, dentro deste evento constarão os dados de pagamento efetivo, tá? Então, tanto no 1200 quanto no 2299 e 2399, consta de fato as rúbricas com os valores efetivamente pagos. Cada rúbrica dessa possui a sua incidência classificada dentro da tabela 1010. Tá? Vale ainda a observação, um único evento para cada CPF. Remuneração de outras empresas constarão detalhados dentro destes eventos remuneratórios. Agentes nocivos, teremos a informação aqui. Sendo do simples ou tendo uma atividade concomitante, estará também declarado nesse momento. É possível identificar ainda processo judicial do trabalhador individualizado para cada contribuinte e remuneração de períodos anteriores. Tá? Então, nós temos tanto do 2299, 2399 e 1299, além das movimentações do mês, que é o período da apuração, existe um bloco também, que é o perante, que referencia valores pagos de períodos anteriores. Todos eles terão reflexos e apuração tributária previdenciária nesse caso. Ao efetuar o envio dos eventos 1250, 60, 70 e 80, eles também possuem reflexo dentro da parte de contribuições previdenciárias, sendo que no 1250, 60 serão os dados de nota da aquisição da produção rural, pessoa física, tá? Tudo que se falar de produção rural, pessoa jurídica, vai estar sendo declarada pela REINF. Dados de aquisição e comissão rural, pessoa física, pessoal. Desoneração da folha de pagamento, nós teremos apenas um incentivo pelo social, porque dentro da REINF nós temos um evento onde de fato consta a apuração da CRB, que é nada mais que a desoneração da folha. Então, o E-Social manda apenas o indicativo, se desonerado, total, parcial, e pelo REINF manda os dados do faturamento para que seja composta de fato a desoneração da folha CPRB no caso. Após o envio de todos esses itens, o E-Social começa a retornar. Então, nós temos envios de totalizadores. O S5001, nós teremos a totalização funcionário a funcionário. O E-Social nos devolve o 5001 a partir do momento que eu já envio as remunerações. E devolve 5011 a partir do momento que eu efetuo o fechamento do 1299 lá dentro do projeto. Atualização por remuneração, trazendo o valor da base, trazendo o valor que eu informei que descontei e o valor que o E-Social calculou como descontado. O que irá gerar reflexo para a DCTF Web é a tag que ele me retorna como o valor calculado da contribuição. Significa dizer o quê? Que se eu descontei pela folha de pagamento R$300 de INSS e quando me retornou 5.001 deste trabalhador, retornou R$300 no valor que eu informei como descontado, mas me retornou 350 no valor de calculado pelo E-Social, é esse 350 que irá gerar reflexo na DCTF Web. Portanto, a partir de agora, é de suma importância que sejam de fato conferidos os dados. Se o E-Social apurou um valor previdenciário maior do que a folha, significa que alguma rúbrica possui uma incidência diferente do que nós temos na folha.
tá? E aí, nesse momento, que é necessário algumas conferências, tá? A DCTF Web irá fazer uso das informações que forem calculadas pelo e-social e não as que forem informadas. Mais adiante eu vou explicar que em alguns momentos o projeto e-social não efetua cálculo. Ele acata o valor que eu, contribuinte, disse que descontei. Mas são algumas exceções. A regra qual é? Ele irá efetuar o cálculo e este cálculo irá refletir na DCTF Web, tá? Evento 5011, gerado após o fechamento dos periódicos. O que é importante? O cliente está tentando fazer o fechamento, não conseguiu. Existe um evento que é o de contingência, que é o S1295. Ao enviar o 1295 para o e-social, ele me retorna os valores apurados, me devolve também o 5011 para a conferência de dados, tá bom? O 1295 não fecha a folha perante o e-social, porém me devolve os totalizadores de base em contingência. Esse é a orientação que nós precisamos passar. Se ele não conseguiu fechar, então ele precisa pelo menos mandar o 1295 para retornar o que foi apurado e começar as suas conferências. O fato dele enviar o 1295, que é uma contingência, não exibe que o contribuinte envie o fechamento do 1299. É a mesma coisa de um processo de admissão preliminar. Mando o 2190, da mesma forma eu tenho que mandar o 2200, tá bom? Evento 5011, gerado após o fechamento dos eventos periódicos pelo e-social, totaliza a base por categoria, lotação e estabelecimento. As bases de cálculo são separadas por tipo de incidência, portanto fica mais fácil a conferência das rúbricas. E os créditos tributários apurados, mesma coisa que serão informados e serão reflexos dentro da DCTF Web. Feito isso, ele me devolve todas essas informações, geram os dados por código de retenção e vai gerar a minha DCTF Web. Algumas exceções que eu coloquei, tá? Então, via de regra, uma folha normal, o e-social irá apurar as bases, os valores de INSS e serão considerados para a DCTF Web o valor que o e-social apurou. Existem algumas exceções onde o e-social não efetua cálculo. Então, isso significa dizer o quê? Ele vai acatar o valor que eu informar como descontado do contribuinte e não irá efetuar cálculo. Em que momentos? Então, sempre que houver informação em período anterior, então, tanto do 1299 quanto do 2299 e 2399, existe lá o campo, o grupo de infoperante. Tudo que eu colocar como infoperante, o e-social não vai efetuar o cálculo, ele simplesmente vai acatar o que eu informei ali como descontado. Quando houver informação de processo judicial do trabalhador, tá? Da mesma forma, ele não irá efetuar cálculo e vai acatar o que eu informei, porque ele não tem como detectar exatamente o que eu fiquei omisso, tá? Uma vez que é do trabalhador. Quando houver em processo do empregador, informado na própria rúbrica, que é dentro da 1010, com indicação de suspensão da incidência da contribuição previdenciárias, utilizadas na composição de remuneração do trabalhador. Imagine que eu tenho um processo judicial, ele está numa rúbrica e exime o cálculo da contribuição de terceiros só do SEST. Como não existe a possibilidade hoje do e-social identificar que é uma parte do terceiros e não a sua totalidade, então significa assim, ao invés de eu apurar 5,8, eu vou apurar só 2, porque o restante está suspenso. Então, sempre que houver um processo judicial na rúbrica, ele irá acatar também o valor que eu informei como descontado e não irá efetuar o cálculo da contribuição previdenciária. Fluxo. Todas as informações que nós iremos falar de DCTF Web, elas serão sempre oriundas do e-social e da REINF. Se chegou alguma coisa errada lá, não é possível ajustar diretamente lá. Preciso vir na origem, que nesse caso será e-social ou REINF. A DCTF Web, ela é uma declaração de débitos e créditos tributários, irá fazer a apuração neste momento da Previdência. Está previsto também a apuração e recolhimento do imposto de renda, porém ela não entra agora, tá? Só teremos imposto de renda dentro da DCTF Web quando tiver sido concluído
toda a parte tributária do imposto de renda. No que diz respeito à REINF, o antigo evento 2070 que está sendo reformulado, que são os eventos para a DIRF. No que diz respeito ao E-Social, existe uma validação inteira sendo refeita, porque até agora só foi analisado o E-Social na parte previdenciária, a parte do imposto de renda será iniciado agora. Está um passo atrás ainda do projeto da REINF no que diz respeito ao imposto de renda, tá? A DCTF-Web é, de fato, o que irá substituir a GFIP no que diz respeito à Previdência, no que diz respeito ao Fundo de Garantia, GRFGTS. Ela será gerada pelo E-Social, REINF e o SERO. O SERO é o Serviço Eletrônico, tá, de apuração de obras. Ela irá ser constituída de débitos de contribuição previdenciárias e outras entidades e fundos e créditos do salário família, maternidade e retenções sobre as notas fiscais. Integra-se E-Social, REINF, chegando na DCTF-Web, e nós temos aqui o PERDComp-Web. O PERDComp continua com o PGD da forma que ele é utilizado hoje pela área fiscal e inicia-se uma nova obrigação, que é o PERDComp-Web. Tá? A mesma coisa da DCTF. Nós já temos DCTF, que permanece como está hoje, iniciando a Web a partir de agora. Tanto o DCTF quanto o PERDComp, existe um projeto dentro da Receita que irão migrar os dados dessas declarações que ficaram ainda nos sistemas antigos para esses do projeto Web. Isso irá ocorrer de forma gradativa. Tá? Nesse momento, somente a parte previdenciária. Resumindo um pouquinho do que eu falei, sequência lógica dessa transmissão. Folha de pagamento pelo E-Social, pagamentos de pessoas jurídicas e retenções de tributos pela REINF. Em qualquer uma das duas obrigações, faço o envio de tabelas, de periódicos de movimentação. Esses dois itens caem nas suas consolidações dos seus ambientes proprietários, que fazem a integração com a DCTF-Web. A DCTF-Web terá como objetivo a geração das 3 guias: Guia da Previdência, Guia do Imposto de Renda e Guia do PCC. Nesse momento, nem R nem PCC estão na DCTF-Web, ok? Irá emitir apenas contribuição previdenciária. Numa segunda fase, nós teremos as demais guias também sendo consideradas pela DCTF-Web. Falando um pouquinho de forma ampla, substituirá a GFIP como instrumento de confissão de dívida, vinculação direta com as escriturações já emitidas pelo contribuinte, integração com os sistemas da Receita, gerada após o fechamento do E-Social e ou REINF, apresenta débitos apurados por código de receita. Os débitos apurados não são editáveis, então significa dizer que se chegou errado eu tenho que ir na origem, que são as declarações de E-Social e REINF. Apropria créditos informados nas escriturações. Os créditos de decomp, parcelamento, suspensão, lançamentos de ofícios também terão movimentação. Isso daqui nós teremos pelo PERDComp. E terá a emissão de uma DARF nova. Essa DARF é uma DARF numerada com código de barras, emitida única e exclusivamente pela DCTF-Web. Significa dizer que nenhum dos nossos produtos TOTOS poderão emitir essa nova DARF. Somente quem tem autonomia para tal é a Receita Federal, por meio da utilização do seu produto DCTF-Web. Aqui eu acabei já explicando um pouquinho, tá? O que é importante que fique claro. Os dados que vêm do E-Social, eles caem para um ambiente nacional e dali eles refletem 2 ambientes, 2 gerações, tá? E-Social vai ter toda a movimentação lá dentro, mas não irá emitir nenhuma guia. Mesma coisa REINF. REINF também não irá emitir guia, tá? Tanto E-Social quanto REINF estarão emitindo a parte previdenciária com a integração da DCTF-Web e a nova DARF será por lá. Com relação ao recolhimento de fundo de garantia, será pela Caixa, no ambiente próprio da Caixa. Tá? Então, o que nós teremos? Todos os débitos que são apurados do E-Social, quais são eles? Com relação às remunerações, comercialização de produção rural da pessoa física, aquisição de produção rural da pessoa física, pessoa jurídica, da parte de aquisição apenas alguns itens, tá? Tem pessoa jurídica também
dentro do REINF e um pedacinho no E-Social, mas muito pontual. O programa de aquisição de alimentos consta aqui também, irá apurar créditos que sejam oriundos do salário família e maternidade. Esses dois já irão automaticamente para a DCTF Web. Prazo do E-Social, dia 7 do mês seguinte. REINF irá apurar débitos das retenções feitas sobre as notas fiscais, débitos de comercialização da produção rural da pessoa jurídica, o patrocínio de clube de futebol, a CPRB da própria desoneração, a receita de espetáculos desportivos. Com relação aos créditos, são as retenções sofridas sobre as notas fiscais dos serviços prestados. Prazo da REINF até o dia 15 do mês seguinte. DCTF Web vai recepcionar e consolidar todas essas informações, irá recepcionar também créditos importados e inseridos manualmente de outros lugares, aí a gente vai falar um pouquinho de Perscomp Web. Teremos exclusões, compensações, parcelamentos, prazo da DCTF Web, dia 15 do mês seguinte, mesmo prazo da REINF, tá? Mesmo momento que eu tenho para terminar o envio das minhas notas, é o momento que eu tenho para a constituição de dados de débitos e créditos apurados pela DCTF Web. Qual é o fluxo operacional a ser utilizado? Então, nós faremos o envio e a totalização pelo E-Social e REINF, tá? Quando a gente fala de totalização, estou falando dos eventos de fechamento dessas duas obrigações de fato. A partir do momento que eu fiz o fechamento das obrigações, eu vou acessar a DCTF Web no ambiente da internet, vou escolher a minha declaração e aí eu preciso verificar, existem vinculações para serem editadas? Se não existirem, é só emitir a declaração. Caso exista, preciso editar e fazer uma manutenção. E o passo final, emissão da própria DARF. Como será feito o acesso? A DCTF Web será acessada pelo contribuinte através do ECAC. Tá? Somente acessa o ECAC com o certificado digital da empresa. Então, para os nossos times de atendimento no suporte, vocês não irão conseguir acessar este ambiente. Por quê? Porque a gente não tem um certificado que utilize-se neste ambiente da Receita Federal do ECAC, assim como não teremos também para a GRFGTS. Este é um passo que, a partir deste momento, o cliente terá que dar sozinho. É importante que a gente tenha ciência de como serão feitas e realizadas as transações lá dentro, mas nós não iremos acompanhá-los, porque isso exige realmente uma certificação que nós não temos para uso de atendimento. Tá? O nosso cliente vai acessar o ECAC pela Receita Federal, aqui ele já está certificado e outorgado. Existe aqui na parte de declarações e demonstrativos, esse item que está na minha setinha, a DCTF Web, onde ele vai poder acessar. Clicando ali, próxima tela que ele apresenta já é esta tela aqui. Quando a gente foi fazer fomos capturar essas telas e efetuarmos alguns testes, navegadores do Internet Explorer anteriores da versão 11 do IE não estão funcionando para a DCTF Web. Tá? Esse teste aqui está no Chrome e para o Internet Explorer somente versão 11. Traz nessa própria telinha aqui da Receita, traz esse alerta, tá? Essa é a tela inicial da DCTF Web de uma forma geral. Então, notem que depois que ele acessou, vou voltar à tela, estou no ECAC, cliquei na DCTF Web, ele vai me trazer essa tela de filtros. Aqui já é a minha tela inicial da DCTF Web. Vou selecionar qual é o período de apuração, tá? Qual é a categoria dessa declaração e ele já vai me trazer nessa linha de baixo a relação das declarações. O que é importante que seja dito, o E-Social já possui movimentações desde maio, assim como também a REINF. Só irão constar na DCTF Web dados a partir de agosto. Tá? Tudo que foi enviado para os meses de maio e junho não serão apresentados. Como houve uma postergação, a Receita editou um ato normativo, postergou por um mês, então só se utiliza-se dados da competência agosto, com recolhimento a ser realizado em setembro.
tá? Então, somente será possível buscar aqui nessa opção de filtros, período de apuração de agosto para frente. Anteriores a isso não será possível. Aqui a gente já tem a situação dessa declaração. Nesse caso aqui em específico, ela é uma declaração original que encontra-se em andamento. Se eu não tivesse nada a fazer, ali eu já tenho o botãozinho de transmissão. Saldo a pagar sempre destacado pela Receita Federal. Aqui são a apuração dos débitos, o que é importante observar. Embora nós tenhamos informações oriundas de folha, não será apresentado aqui dados de forma analítica por funcionário, tá? Esses dados estão atribuídos pela parte da empresa ou pelas obras através do seu CNO. Aqui ele já começa a ter um desmembramento. Então, para aquela raiz de CNPJ, o que eu tive apurado da contribuição previdenciária? Que sejam dos meus segurados, e aqui a gente começa a fazer um paralelo com os campos da GPS, né? Qual é da parte dos segurados? Qual é a contribuição previdenciária patronal dos avulsos? Qual é o adicional de GILRAT e GILRAT ajustado? Continuando. Outras entidades, aqui são terceiros, tá? Então, salário, educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE. Tudo esses dados terão, cada um, o seu código de recolhimento a partir de agora. E a mesma visualização é possível através das obras, tá? Então, aqui notem que a gente está falando do débito apurado para aquele CNPJ daquela empresa, tá? Cada uma dessas apurações já possui seu código de receita distribuído, tá? Então, o que nós tínhamos antes, que era um código da GPS, deixa de existir. Os códigos agora eles estão vinculados para cada um do tipo da receita, e aí ela será sempre desmembrada, mesmo a patronal, entre os empregados, GILRAT e RAT ajustado. Quando for outras entidades que são os terceiros, cada um dos seus terceiros possui o seu código de receita discriminado. E quando nós estivermos falando de CNPJ do prestador, nós teremos também a mesma informação, abrindo aqui a retenção da nota fiscal. Aqui nós temos, nesse exemplo, o último item é exatamente a contribuição patronal referente à retenção da 9711, que é os 11% da nota fiscal. Nesse exemplo, R$ 60,00, referente ao prestador de CNPJ tal. Créditos vinculados. Essa parte de créditos já virá automática, tá? Salário, família e maternidade do E-Social, retenção da Lei 9711 pelo REINF, que são a parte das notas fiscais, os 11%. Então, esses créditos já virão automaticamente para a DCTF Web, e aí, nesse sentido, o valor do salário família não bateu, precisa verificar qual é a incidência que está na rúbrica de salário família, a mesma coisa para salário maternidade. Da mesma forma, o valor que eu tenho de retenção das notas fiscais não está coerente. Preciso voltar no REINF e verificar a declaração que eu informei por lá. Telinha de suspensão, tá? Aqui nós temos um indicativo da página do manual, onde fala dos itens de suspensão. Qual é a aplicação que será feita desses créditos? Nesse momento, essa é a telinha que ele já vai ter para fazer a sua transmissão. Então, notem que é a mesma tela do início ao fim. Desde que eu coloquei lá, acessei o ECAC, ele já cliquei no item DCTF Web, ele já caiu nessa tela. Selecionei o período e aqui eu já tenho. Lá atrás eu já tinha comentado da transmissão, é o botãozinho que tem ali. E caso seja necessário fazer alguma vinculação, são os próximos passos, tá? Notem que eu tenho saldo a pagar, destacado em vermelhinho, para que ele já seja conferido logo de imediato. E se vocês notarem nessa tela, tem um botãozinho de mais, que é onde eu consigo abrir esses débitos apurados, tá? Cada um desses débitos eu consigo enxergar no menor nível, que é código de retenção. Não existe nível de funcionário, tá bom? E nem de nota fiscal. Então, o menor nível será por código de retenção, valor apurado por CNPJ sendo conferido. Botãozinho emissão da DARF sempre disponível ali, sendo que eu já tenho aqui a emissão do saldo a pagar, nesse exemplo, o valor total. Imagine que a empresa não possui caixa para fazer o pagamento em sua totalidade. Então, o que é possível fazer? Expandir aquele sinalzinho de mais nessa tela
Então, nós temos aqui total apurado para essa empresa, que deu o valor de 72.451, eu posso selecionar quais itens eu vou pagar. Então, a minha empresa não tem caixa para quitar a previdência total, porém, ela tem obrigação de fazer o repasse. Tudo que ela arrecadou da parte dos seus funcionários. Então, aqui, total da contribuição dos segurados, eu posso vir e marcar ela, ou posso marcar só dos avulsos, ou só dos contribuintes individuais, ou geral. Tá vendo que é possível o clique de um de outro, ou no nível superior. Contribuição previdenciária, da mesma forma embaixo, a parte patronal, seleciono o que eu quero. A partir do momento que eu abri, expandi, selecionei só os itens que eu quero pagar, essa emissão de DARF será considerada no valor dos itens que eu selecionei e não mais no valor total da dívida. O que é importante observar, uma vez que eu fiz a informação consta na DCTF Web, ali é a confissão de dívida daquele contribuinte. Então, mesmo que eu efetue o pagamento parcial desta guia, o débito previdenciário já está constituído, tá? Então, é possível que a empresa não tenha saldo e ela pode selecionar e pagar uma parte, porém o débito perante a Receita Federal está constituído dali em diante. Uma vez que eu seleciono, consigo emitir os débitos apenas daqueles momentos. É possível escolher a data de pagamento. A partir do momento que eu escolhi a data de pagamento, sendo fora do prazo do dia 20, automaticamente serão imputados juros e multas, tá bom? O valor principal apurado para cada código de retenção, eu posso também, da mesma forma, editar o valor e falar que vou pagar a menor, tá? A maior, a aplicação não aceita. A menor eu consigo. Significa dizer o quê? Foi constituído um débito perante a Receita num valor, sei lá, vou pegar o primeiro aqui, de R$350 referente aos empregados avulsos. A empresa, o empregador pode editar este valor e pagar 300, porque ela não tem caixa suficiente. Continua incorrendo sobre a diferença, que é os R$50, juros e multas, que serão apurados posteriormente, tá? Mas ela nunca irá editar para um valor superior, é sempre um valor inferior que caracteriza para a Receita que aquele empregador está fazendo um pagamento parcelado e não em sua totalidade. A dívida já está confessa e sobre ela será arrecadado posteriormente juros e multas, tá? A edição do valor é neste sentido. Então, não adianta o nosso cliente tentar vir aqui, deu errado o E-Social, eu quero vir aqui editar o valor e pôr um valor a maior. A aplicação não aceita, tá? Ah, o E-Social me apurou um valor de 15 mil, na verdade o correto era 12. Vou vir aqui, vou editar, vou pagar só 12. Não resolve, tá? Se deu na DCTF Web que o valor maior era 12, era 15, você pagou 12, implica em dizer para a Receita apenas que eu não tenho caixa para pagar, mas a confissão de dívida é na totalidade do valor apurado, ou seja, R$15 mil do que tinha sido elencado. Esta é a nova DARF, tá? Esta DARF já contém todos os códigos de retenções que foram apurados individualmente, contém um código de barras, tá? E como vocês podem ver, não existe mais o que nós tínhamos antes, código da GPS. Isso não existe. Nós temos um documento de arrecadação, que é a DARF, com o valor de data de pagamento e o seu valor total. Nesse valor total, quais são os códigos de retenções que foram incorporados e qual é o número desta minha declaração. Este é o número do recibo, tá bom? Identificado por CNPJ, podendo emitir uma DARF para cada obra. O meu cliente é um escritório contábil, ele mandou E-Social de 5 empresas, 7 empresas, não sei quantas empresas, ele vai emitir uma DARF para cada empresa, certo? Sim, correto. Ele consegue selecionar e emitir todas de uma vez só? Não. Todo esse processo que eu acabei de mostrar para vocês é individualizado por empresa. Então, ele tem que vir, selecionar a empresa, mesmo que ele tenha a outorga de todos os escritórios, irão mostrar no site para eles, mas será necessário que ele venha, selecione uma por uma e faça a emissão individual, tá? A Receita Federal está planejando, no segundo momento, a opção de liberação dessas guias em lote.
Neste momento, ele precisa ir marcando uma a uma e emitindo a DARF de cada uma delas. Não existe uma forma de selecionar todas. Compensações. Então, tudo que nós falamos que já está direto dentro do E-Social e REINF virá para cá. Quando a gente fala de compensações, nós estaremos utilizando sempre o PerdComp Web. Saiu uma versão nova do PerdComp Web essa semana, tá? É essa que tem que ser utilizada. Assim como o DCTF Web foi liberado também essa semana, o PerdComp tem uma atualização dessa semana. Então, será feita a parte de compensação, exclusão, parcelamento, tudo oriundo do PerdComp. Aonde o meu cliente tem que entrar? Voltamos ao ECAC, tá? Volto para o acesso ao ECAC. Lá dentro do ECAC eu tenho o PerdComp Web. E lá dentro do PerdComp Web eu tenho o Decomp e a PER, tá? Os pedidos de restituições vinculados na PER e tudo que for declarações de compensações vinculados na Decomp. Esses dois botõezinhos, um terá a sua funcionalidade, cada um desses, dependendo de qual é o documento que o meu cliente deseja emitir. E na sequência eu faço a visualização desse documento. O que é importante observar e que vai acontecer bastante nesse primeiro mês. Imaginem que o nosso cliente tem uma ação judicial para não recolhimento de um tributo previdenciário. Hoje, por onde ele fazia? Existia um botãozinho, um campo de compensação da GPS, ele ia lá e compensava. A partir de agora, isso muda totalmente, tá? Todas as compensações nós teremos via DCTF Web, o que vier dos dois, E-Social e REINF, e será necessário que o nosso cliente entre na PerdComp Web e faça a solicitação de compensação ou de restituições pela PerdComp, tá? Normalmente, ele tem que startar aqui, isso será analisado pela Receita Federal, para depois estar disponível para ele. O que pode acontecer neste primeiro mês? Que o cliente tenha um crédito e não consiga utilizar, porque ele não vai conseguir, em tempo hábil, habilitar esse crédito via PerdComp. Tá? Isso pode ocorrer sim. Com relação às compensações, como eu comentei, a PerdComp pelo PGD continua, tá? E nós temos agora, a partir desse momento, PerdComp Web sendo habilitado. Então, alguns serviços permanecem na PerdComp e outros estão já na PerdComp Web, sendo que gradativamente serão migrados da PerdComp PGD para a PerdComp Web. O que nós teremos? Reembolsos, salário, família e maternidade permanecem lá na PerdComp. Saldos de retenções via PER permanecem da mesma forma. A parte do Simples Nacional e IPI do Reintegra permanecem lá. O que vem para a PerdComp Web? Todos os débitos apurados pela DCTF Web. Qualquer pagamento indevido do E-Social vai refletir aqui da mesma forma. Débitos não previdenciários com créditos previdenciários, que é o que nós chamamos no mercado de compensação cruzada, serão realizadas somente pela PerdComp Web. Tá? Esta é a forma da Receita forçar a utilização do REINF e do E-Social. Tá? Toda compensação previdenciária será realizada única e exclusivamente pelo PerdComp Web. Serão tratados nos dois ambientes, tá? Pagamentos indevidos da GPS, a DARF, referente à CPRB, nós temos hoje, ela já existe hoje na PerdComp e ela já tem a sua previsão para ser acatada na PerdComp Web. E os ressarcimentos de PIS/COFINS não cumulativos já estão previstos nos dois ambientes da mesma forma. Aqui a utilização foi só um itemzinho de uma tela. Esse material depois já vai ficar disponível para vocês. Eu acabei deixando a tela um pouco maior, ficou mais fácil para a gente conversar. Tá? O fluxo que nós teremos sempre será: eu vou fazer o envio e o fechamento pelo E-Social e REINF, respeitando cada um o seu prazo. Dia 7 para o E-Social, dia 15 para o REINF.
Mesmo prazo final do REINF é o prazo da DCTF Web, que é o dia 15, acessado manualmente pela internet, não existe um web service, tá? E esse acesso somente ocorre via ECAC com certificado digital, tá bom? Vou escolher qual é a minha declaração, selecionando o período, que foi a tela que eu mostrei para vocês. Faço a edição de ajustes dessa declaração, se necessário for. Transmito e após a transmissão, eu tenho a possibilidade de emissão da minha guia, tá? Como vocês viram, a DCTF Web não terá nenhuma interação dos nossos produtos. Ela será exclusivamente administrada e de controle exclusivo da Receita Federal. Tá? Então, não existe nada que a gente fale. Esse ponto, os nossos softwares irão interferir em nenhum momento, tá bom? Tudo que nós temos de capacitação fica no TDN, tá? Na Space, consultoria de segmentos, nós temos um itemzinho chamado material utilizado em capacitação aos softwares, capacitação do ano de 2018, fica lá para que vocês consigam fazer uso, tá? Então, esta capacitação, o vídeo está sendo gravado, depois será disponibilizado, e capacitações anteriores também já estão disponíveis lá dentro, tá? Então, por exemplo, eu perdi a capacitação da NFE, tá? Ela foi realizada em abril e está o vídeo disponível no TDN, tá? O link da página é esse que está aqui para vocês. Eu vou abrir, não sei se vocês têm algumas dúvidas, a gente já pode começar a falar um pouquinho de dúvidas, de quais são os itens que vocês tenham algum item para questionar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a parte de bate-papo, se tem alguma pergunta. Tinha da Débora, que no final ela só escreveu, já entendi, não entendi. Oi, Eli, é o Taka, tudo bem? Oi, Taka. Duas perguntas rapidinho, tá? A primeira você falou lá sobre o prazo do dia 7, né? Essa próxima aí, é a primeira que vai acontecer. Caso o cliente não consiga cumprir esse prazo do dia 7 para a geração da DCTF Web, existe algum direcionamento que ele poderá atrasar um pouco esse prazo, chegar até o dia 15, aí, quando é o fechamento da DCTF Web, ou ele será multado, alguma coisa nesse sentido? Por enquanto não existe nenhum direcionamento nesse sentido, tá? Permanece ainda, assim, aquela nota de fiscalização do e-social permanece para o e-social, porém ela não é extensível para o recolhimento previdenciário, porque aí a gente já está falando de arrecadação. Tá? O que ficou comprometido? Qual é o compromisso da Receita Federal? Nesta semana eles fariam a divulgação, porque até ontem não estava disponível o DCTF Web, tá? Eles fariam divulgação da DCTF Web, da Perdcomp, e até o fim dessa semana tem que vir uma orientação ao mercado. Em que sentido? Primeiro, se eu não conseguir fechar até o dia 7. Segundo, se mesmo passando... chegou dia 15, que é o prazo final do REINF, por exemplo, e o prazo final da DCTF Web. Ainda assim, não consegui fechar tudo. O que eu faço? Né? Porque a DCTF vai me apurar um valor previdenciário menor do que eu deveria recolher. Já é amplo conhecimento que essas empresas do primeiro grupo não podem pagar GPS esse mês. Então, o que ela vai fazer? Ela paga em juízo, ela paga como? Né? Uma parte virá da DCTF Web, que ela conseguiu enviar para o e-social, vai refletir na DCTF Web, e a Receita está orientando a emissão de uma DARF avulsa para essa diferença. E aí nós tivemos uma reunião com a Receita Federal na segunda-feira, muito séria nesse sentido. Aonde será emitida essa DARF avulsa? Porque nos nossos sistemas nós não temos como apurar uma diferença onde o valor principal não está conosco, está lá na DCTF Web. Né? A princípio a Receita falou que será emitida pelo ECAC. Tá? Se vocês entrarem hoje no ECAC, não existe DARF avulsa no ECAC. Então é algo que eles estão correndo para identificar como será feito. Tá? Então, hoje fica difícil até a gente comunicar para o cliente o que ele deve fazer sem que a Receita tenha feito primeiro esse pronunciamento. Não sei se ficou claro. Sim, complementando essa pergunta que você explicou agora, só fazendo uma pergunta maior. Por exemplo, se um cliente ele pegar e ele não conseguir cumprir na sua totalidade o envio do e-social, então o governo vai, e ele mandar o fechamento, o governo vai gerar lá, sei lá,
ele deveria recolher, por exemplo, tá, 50 mil. E aí, com o que ele mandou 20% dos funcionários dele da Folha. Gerou uma DCTF lá recolhendo 10 mil. Como vai ter essa opção? E o essencial não estaria mudando, ele estaria enquadrado dentro dessa legislação de estar cumprindo com a DCTF Web ou não? Não estaria. Porque está faltando uma parte, é isso que você está me dizendo, não é? Isso. Se 50 mil ele só conseguiu colocar 10, ele não conseguiu cumprir tudo que ele deveria. Tá? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele recolhe os 10 pela DCTF Web, emitindo a DARF, seguindo esse modelo que eu mostrei, e a diferença ele recolhe numa DARF avulsa. E aí você vai me perguntar, como que a gente faz com essa DARF avulsa? A gente, TOTS, não vai fazer nada, porque não é o nosso produto que tem que emitir. A Receita Federal vai disponibilizar para o contribuinte, via ECAC, uma forma dele emitir essa DARF avulsa e complementar o pagamento da Previdência. Tá? O fato dele não ter conseguido ainda finalizar o envio do E-Social e fechamento para a DCTF Web, expõe ele não no E-Social, mas sim na parte da Receita Federal, que é o cumprimento dessa parte previdenciária da DCTF Web. Beleza, essas dúvidas que eu tinha. Obrigado. Viu? Por nada. Débora, você tinha escrito alguma coisa aqui no chat? Você não quer falar? Abre o microfone e fala com a gente que eu acho que é melhor. É um barulhinho de abelha aí, não sei se é alguém tentando abrir. Vai abrir. Elisângela. Oi. É Viviane que está falando, tudo bem? O microfone da Lorena. Então, Elisângela, me tira uma dúvida. Na hora que você falou lá das tributações, você falou que a desoneração da folha poderia ir no 1000, né? Que tem lá a informação da desoneração. E também poderia ir no 1005, caso fosse uma obra desonerada. É isso mesmo? E essa informação no 1005, onde ela vai? Em Copeg. Deixa eu ver. Deixa só um pouquinho, que eu não... agora melhorou. É assim, o indicativo, se é uma desoneração sim ou não, está aqui. O valor sobre o qual será apurado não está no E-Social, está no REINF, tá bom? Então, se ela é uma empresa ou uma obra desonerada, ela tem um indicativo, não me lembro de cabeça, tá? Eu posso pegar e passo para vocês na sequência. Mas tem uma tagzinha que ela indica que ela está desonerada parcialmente, totalmente. E aí, esse indicativo está nos dois eventos, 1000 e 1005. Porém, o valor que será apurado da CPRB não vem do E-Social. O E-Social só envia para a DCTF Web o indicativo da desoneração. O valor será apurado sobre o CPRB declarado lá na REINF. Era isso mesmo, a dúvida era exatamente essa, foi super esclarecedor. Tem algum documento com isso? Eu posso fazer um documento. Ah, que bom, obrigada, viu? Obrigada, Tchau. Ó, no chat eu consegui pegar aqui uma questão que está numa vez só, da Vanessa, tá? Para os clientes que na entrega da DCTF Web não conseguiram concluir as entregas anteriores, maio e junho, qual deverá ser a nossa orientação? A TOTS vai orientar a buscar o fechamento dos períodos anteriores? Vai fazer os períodos paralelos? Vamos lá. A DCTF Web não prevê períodos anteriores. Então, a obrigação da DCTF Web começa em agosto. Tá? Então, ela tem que ter, o cliente tem que ter os dados de agosto para frente. Isso é um ponto, tá bom? Os clientes que não conseguiram fechar a folha no E-Social de maio a junho e julho, tá? Esses 3 meses precisam ser fechados, tá? Isso não está nem vinculado com o DCTF Web, tá? Relacionado com a obrigação acessória que é o E-Social. A Receita Federal fez um trabalho muito forte, a gente escutou isso do Altemir e dos outros auditores, no sentido de que essas empresas do primeiro grupo, eles têm uma listagem de CNPJ. Então, todas elas estão sendo contactadas. A Receita Federal enviou uma notificação para essas empresas que não conseguiram fazer o fechamento,
Nos termos consta mais ou menos assim: identificamos que você pertence à empresa do primeiro grupo, não identificamos os seus fechamentos dos meses tal e tal, se foi os 3, constam lá os 3, por favor nos indique qual é o problema. Tá? Então ela está indo individualmente, os clientes eles já estão selecionados pela Receita e a orientação nem vai partir da TOTS, ela já partiu da Receita. Ele tem que providenciar o fechamento sim, tá? Muitos clientes falaram assim: eu não consegui mandar a folha de maio, vou para junho, porque o E-Social ele não é impeditivo que eu feche uma competência para iniciar a outra. Só que a obrigação de envio da folha no E-Social para este primeiro grupo começou em maio, e essa empresa tem que cumprir a obrigação. Tá? Não irá refletir DCTF Web para os meses de maio, junho e julho, tá bom, gente? Porém, o cliente é obrigado a fechar folha desses meses. Ele tem que conseguir finalizar a sua folha e fazer o fechamento desses meses sim. Os que não conseguiram até agora, a Receita está pontuando cada um deles. Não será a TOTS, é a Receita Federal que está batendo na porta de cada um deles. Eles já acionaram por notificação, já mandaram via CAC, e teve auditor fiscal que eu soube que ligou no cliente. Então isso já está ocorrendo. Tá? Nas últimas 2 semanas, isso aconteceu muito forte. Todas as delegacias regionais da Receita se empenharam nesse sentido de acionar esses clientes, justamente para obrigar uma massa maior que conseguisse refletir DCTF Web. Tá? Tem algumas regras do E-Social que estão sendo liberadas. Por exemplo, já está em produção hoje que o líquido do 1210 não é impeditivo para fechamento. Então, o que acontecia? Eu mandei um 1200 com as minhas folhas, mando um 1210 que tem um líquido e isso tem que ter. Quando não bate, eu não consigo fechar. Essa regra já está alterada no E-Social. Então, hoje, ele já consegue fechar, mesmo que o líquido não tenha batido, e vem um alerta. Ao invés de vir um bloqueio, que antes era bloqueado, ele não podia fechar, agora ele consegue fechar, mas tem um alerta falando que tem uma divergência entre líquidos e valores de folha. Tá? Só a título de curiosidade, né, mas para que vocês tenham ciência, o E-Social ele foi todo validado na parte previdenciária, na parte do imposto de renda não. Então, o que nós temos ali no 1210, ele está sendo ainda revisto, começou um subgrupo do governo a mexer com a parte do imposto de renda para o E-Social, e essa flexibilização do valor líquido que eles fizeram já é resultante disso. Eles querem um maior número de fechamento e o líquido era um impeditivo para o fechamento, então eles retiraram para que a empresa consiga fechar, mesmo que seja fazer uma contingência através do 1295, porque ele ali já emite, já libera dados também para a DCTF Web. Vanessa, não sei se respondi, mas assim, não é a TOTS que irá buscar esses clientes, tá? A própria Receita Federal tem feito e a orientação é que ele tem obrigação sim de fechar. Deixa eu ver, aqui tem uma questão do Diomar. No RENF existe o evento cadastral R1000, que tem um controle de período inicial e final, paralelo ao S1000 do E-Social. É importante manter o histórico desse evento sem sobrepor para que o cálculo da DCTF Web sejam feitos corretamente. Na verdade é assim, tá? O S1000 do E-Social e o R1000 do RENF são eventos de tabela, de carga inicial, tabela daquela empresa. Identifica quem é a empresa e quando ela está válida. Tá? Então, eu não consigo mandar movimentação se eu não tiver uma tabela de quem é a empresa válida nesses 2 ambientes. Tá? Aquela data que vai no S1000 e no R1000 não é o mês de utilização na DCTF Web. São coisas completamente diferentes. Tá? A DCTF Web vai ser feita a partir das movimentações que eu enviar pelo E-Social e pela REINF. As tabelas de empresas do E-Social e da REINF, elas precisam ter validade para que eu consiga enviar E-Social e REINF. Tá bom? Débora não consegue abrir o microfone. Débora, peraí. Cliente tem a opção de pagar a DARF da Previdência valor menor do que o valor retido dos funcionários? É assim, Dé. Uma vez apurados os valores pela DCTF Web, como eu mostrei para vocês, ele tem a opção de editar e fazer um pagamento maior, tá? Aliás, menor, desculpa.
Ele pode editar e pagar um valor menor. Para a Receita Federal, o que significa isso? A confissão de dívida é no valor apurado pela DCTF-Web. A partir do momento que o contribuinte edita aquele campo e põe um valor menor, ele está dizendo para a Receita, não tenho caixa para pagar tudo isso, vou pagar um valor menor. A diferença entre o apurado e o que ele editou permanece no ambiente da DCTF-Web. Essa é uma confissão de dívida já realizada e feita. Quanto mais tempo aquilo ali não for quitado, maior vão correndo juros e multa. Tá? E isso a Receita passa a calcular automaticamente. Todo esse reflexo, o pessoal da DCTF-Web, é o que a gente sempre falou, eu sempre disse para vocês desde o início do E-Social. O governo vai tirar a autonomia da empresa a recolher a sua previdência. É exatamente isso que a DCTF está fazendo. Vocês me declarem, né, pelo E-Social e REINF, tudo que vocês fazem, e eu, Receita Federal, apuro quanto você deve. Não é mais você que me fala quanto deve e paga uma guia. Sou eu que falo para você quanto você me deve, eu, como Receita, falo para você, contribuinte, quanto você me deve. Eu te dou a condição de falar, não tem o valor total, vou pagar menos. Tá? Mas vou pagar a menos, essa confissão de dívida ela já estava feita. Então vai sempre incorrer juros e multas sobre o restante que permanecer em aberto. Dúvidas? Mais alguém, pessoal? Ok, como eu comentei com vocês, aqui no TDN, na Space da consultoria, material utilizados em capacitações aos toppers, tem uma abinha capacitações ano de 2018. Ali estão a nossa programação para os próximos eventos, próximos capacitações a serem realizados, bem como o vídeo de todas as que foram realizadas até agora. Então, se perdeu alguma capacitação, deseja rever alguma coisa, é só acessar lá o nosso material no TDN e assistir os vídeos anteriores. Aos que não puderam participar também, essa capacitação está sendo gravada, no final a gente vai subir. Hoje é quarta-feira, provavelmente na segunda-feira já está disponível, tá? Porque a gente precisa subir isso daqui, primeiro vai no YouTube, para depois a gente vincular no TDN. Sem dúvidas, podemos encerrar, pessoal? Ok. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Uma boa tarde, um bom serviço a todos. Até mais.